Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Ana, eu sou astróloga tradicional, mas eu também trabalho com tarô e outros oráculos, outros conhecimentos esotéricos. Já deixa seu like, salva esse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário, porque o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo bem interessante, bem diferente. Vou trazer, dessa vez, algumas previsões globais, como eu comentei no vídeo passado, né, para quem assistiu da segunda parte das previsões do Saturno em Áries, né? Havia comentado que eu ia trazer previsões para esse novo ciclo global, né? Para quem não sabe, dentro da astrologia, nós consideramos a entrada do Sol no signo de Áries, que aconteceu semana passada, se não me engano, na sexta-feira, de fato o nosso ano novo, né? De fato a passagem do ano, a renovação de um ciclo, que é quando o Sol completa uma volta inteira no zodíaco, completa uma volta inteira também ao longo das 4 estações do ano, né? Finalizando no inverno e reabrindo na primavera, tá? Isso, de fato, para nós, é o que simboliza a passagem, a renovação de um ciclo. Quando o Sol entra no signo de Áries, quando ele está exato 0 graus no signo de Áries, isso vai formar um mapa, tá? Vai formar uma nova previsão, uma nova probabilidade. Esse mapa, apesar dos posicionamentos serem iguais, né, para todos os países, tá? Porque esse mapa ele tem uma função global, ele tem uma função mundial, coletiva, ele não tem uma função individual, ok? Tem que deixar isso bem claro. Mas apesar desse mapa ser igual, né, os posicionamentos globalmente, o modo da disposição dos planetas vai variar de acordo com cada país, tá? Então a gente tem que levantar esse mapa para o Brasil, especificamente, né? No caso, Brasília, tá? Que é a capital do Brasil. Antes de começar as previsões, eu peço, assim, desculpa pela imagem, tá? Assim, meio qualquer coisa, porque tá aqui o navegador, mas é porque foi o jeito mais fácil que eu encontrei e mais dinâmico, porque eu vou precisar ficar trocando de tela, vou precisar ficar falando algumas coisas. E aí, para não perder muito tempo, eu acabei jogando no navegador mesmo, tá? Mas antes de tudo, eu gostaria de retomar algumas coisas, né? Então esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser para fazer uma revisão dos principais acontecimentos globais e principalmente focados no Brasil, né? Mas alguns eventos globais também que marcaram bastante esse ciclo de 2025 até agora. Queria retomar alguns pontos e queria também mostrar para vocês o mapa, né, da Revolução do Brasil do ano passado. Isso aqui é da entrada do Sol em Áries no ano passado, tá? Tentando fazer algumas associações com o que aconteceu, né, desses grandes eventos previstos no ano passado, tá? Com certeza, assim, eu não vou retomar todas as previsões feitas para esse mapa aqui, mas basicamente eu acho que um dos grandes temas que o Brasil passou e enfrentou foram as questões monetárias, né? Dando destaque aí, principalmente a questão do Banco Master, que aconteceu no final do ano passado. Mas vai ter outros pontos também, outras crises financeiras, vamos assim dizer, esquema de corrupção, fraude e etc. Que eu vou fazer um apontamento ao longo do vídeo, tá? Mas isso aqui é só para retomar algumas coisas que estavam aqui latentes nesse mapa e que de fato aconteceram, principalmente essa questão financeira. E aí, né, pedir para a inteligência artificial fazer para mim esse esquema aqui, super rápido, tá, gente? Foi assim, um apanhadão, um resumão desses principais eventos do ano passado. Não sei nem se eu consigo. Consegui aqui. Dos principais eventos do ano passado, então ele basicamente montou uma linha do tempo para a gente revisar rapidamente, tá? Para a gente ver o que aconteceu, porque essas situações vão refletir em desdobramentos no próximo ciclo, né? Não é porque renovou que tudo vai ser novo, que vai ter assunto exclusivamente novo acontecendo no mundo, tá? Isso aqui, né, como eu falei, é só um resumo, tá? Muito mais coisas aconteceram. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa um pouco obsessiva com as coisas, e eu criei ano passado um arquivo que eu basicamente fico anotando todos os grandes eventos globais, né? Eu não anoto tudo metodicamente, até porque eu não tenho nada em virgem no meu mapa, mas eu tenho essa coisa de ficar anotando, pegando todos os eventos, fazendo a associação com os trânsitos, com as lunações, etc. Então eu já venho fazendo um trabalho, né, de apuração de eventos, acontecimentos de astrologia mundial, tá? Eu basicamente resumi tudo que eu peguei e fiz essa linha do tempo aqui. E aí, gente, seguindo aqui rapidamente, né, eu acho que uma das coisas principais que aconteceu no final, né, aliás, no começo do ano passado, foram aquelas crises de enchentes, né, que normalmente são comuns aqui no Brasil, infelizmente, não sei ao redor do Brasil, mas pelo menos aqui na região sudoeste, né, que é da onde eu sou de São Paulo, acontece muito, né, absurdamente, e a gente teve casos, assim, muito graves, principalmente no Rio de Janeiro, tivemos casos em Minas Gerais, aqui em São Paulo mesmo, no litoral, então o negócio foi bem punk, bem pesado, e eu lembro de ter visto, ou lembro de ter escrevido que era muito possível que problemas com água, né, seria, tipo, mortalidade com água seria algo possível, tá, no ano passado, e sempre é algo mais ou menos possível quando chega no verão aqui, né, mas isso pode ser ampliado, do tipo assim, a pior chuva em muitos anos, né, sempre na enchente, mas essa foi, assim, a escalada, até porque a gente tava com o trânsito de Saturno em Peixes ainda, né? E aí, em abril ainda, logo no começo, a gente já teve essa questão, né, o começo da crise do Trump e os tarifaços que ele acabou impondo, principalmente para o Brasil, né? Mas foi, assim, uma preocupação global que no final não levou em nada, não deu em nada, seguimos a vida, ele só estava ali causando para variar um pouco, né? E em abril, metade de abril, a gente teve aqueles casos de envenenamento de ovo de Páscoa, né? Não sei se vocês lembram, mas teve uma série de questão de doces que estava ali rolando, que eles estavam envenenados e matando pessoas. Nessa época a gente teve essa conjunção da Vênus com Saturno no signo de Peixes, tá? Quando a gente pensa, né, nessas coisas que são gostosas, prazerosas, em datas comemorativas, normalmente a gente associa isso a Vênus, tá? E aí, como ela estava numa conjunção com um planeta muito frio, muito seco, um planeta maléfico, acabou dando nisso.
Pode ter tido outros catalisadores, né, outros trânsitos, mas que me vem à mente foi isso, esse é um dos trânsitos que me marcou na época. Logo depois, no final de abril, a gente teve, infelizmente, né, a morte do Papa Francisco. Isso foi exatamente numa lunação em um eclipse em Áries, tá? Que aconteceu aqui. É muito comum perdermos figuras importantes, né? Figuras marcantes no mundo, antes ou depois de um eclipse, tá? Isso é bastante comum, é bastante previsível, é bastante normal acontecer. E também era uma das grandes previsões, quando Saturno entrou em Peixes, que teríamos o falecimento de líderes religiosos, tá? Era uma coisa assim esperada. Logo depois ali, mais pro final de abril, a gente teve o grande apagão na Europa, né? Não sei se vocês lembram disso. Isso também foi decorrente desse eclipse solar em Áries que teve. Eu acho que durou uns 2, 3 dias, eu não vou me lembrar muito bem, mas foi um negócio bastante marcante porque acabou pegando vários países, né? Se eu me lembro bem, foi uma questão energética mesmo. Não sei se foi. Acho que não foi nada muito absurdo, assim, foi simplesmente um problema, uma crise ali, uma falha no sistema de energia, né? E aí, aqui no Brasil, nesse mesmo período, em abril, bastante coisa aconteceu em abril, né? Como vocês podem ver. Nós tivemos esse evento, né, na mídia, do escândalo do INSS, tá? Então, isso já foi um desses casos que começou a aparecer em relação a dinheiro, basicamente. De fraude, de corrupção, de escândalo, de dinheiro que estava ali sendo desviado, enfim, que eram, como eu falei, uma das grandes previsões do ano passado. Então, teve esse negócio aí do INSS que repercutiu ao longo do ano, né? Foi um negócio bem complicado. E aí, nós, em junho, nós não, né? Em junho, nós tivemos o começo, né? O comecinho ali, o gostinho do Saturno entrando em Áries, que ele ficou apenas nos graus iniciais desse signo. E aí a gente já testemunhou alguns protestos. Então a gente teve esse grande protesto em Los Angeles contra o Trump. Isso foi algo bastante recorrente, né? Esses protestos aconteceram bastante ao longo do ano, principalmente após todos os escândalos e as problemáticas do Trump nos Estados Unidos, né? E aí tivemos ali uma queda de um avião, acho que foi o maior desastre que tivemos no sentido aéreo ano passado. Posso estar errada, mas se não me engano, esse foi o maior, que foi a queda desse Boeing indiano, que se não me engano, uma única pessoa sobreviveu. Não sei se vocês lembram dessa história, mas apenas um cara que estava sentado lá no fundo sobreviveu assim por um milagre. Nesse período, a gente estava ali já passando uma quadratura bem intensa do Saturno com Júpiter, né, em signos cardinais. É comum, quando Júpiter está debilitado no céu, que acidentes aéreos aconteçam, tá? É algo esperado, vamos assim dizer. E aí a gente teve esse outro escândalo, né, de envolvendo dinheiro, corrupção e, enfim, lavagem de dinheiro relacionado ao PCC com as fintechs. Não sei como isso repercutiu em todo o país, mas aqui em São Paulo isso foi algo assim bastante marcante, porque pegou vários bancos que ficam numa região super corporativa, né, a região de todos os bancos aqui em São Paulo. E o envolvimento, né, do PCC não só com bancos, mas também com redes de posto de gasolina e tal. Então foi um escândalo bastante grande, porque tinha muito dinheiro envolvido, bancos envolvidos. Então isso já começou também ali, ó, a quebrar, né, começou não, deu o desenrolar dessa quebra dos bancos, essa quebra do sistema financeiro do país. Aí, gente, ó, vou pedir desculpa, porque ele fez, vou pedir pra IA fazer, e aí eu não sei porque ele colocou frade, mas não é frade, era fraude, eu não sei porque que ele colocou um frade ali, enfim, a gente teve outro problema ali de corrupção envolvendo dessa vez a Ultrafarma, e tinha uma outra empresa envolvida também, assim, um escândalo milionário, gigantesco. Gente, ano passado foi um negócio louco, tá? Pra quem tava atento, o sistema financeiro brasileiro tava assim, ó, degringolando, como se em algum momento da vida ele não estivesse, mas ano passado o negócio foi louco. Principalmente no sentido, de novo, né, de escândalos, e não de fato a nossa economia sofrendo horrores, mas foi um escândalo de fraude mesmo, com os bancos e tudo mais. Mas perdoa aí o nosso querido frade, coitado, não fez nada, não tem nada a ver, era pra ser fraude, tá? E aí, pelo menos tivemos uma coisa boa ali no período de agosto, que foi o vídeo do Felca, né? Aquele vídeo hiper viral que ele lançou a respeito da violência infantil, né, da exposição das crianças na internet, do abuso infantil. E isso foi marcado pela conjunção, tá, de Júpiter e Vênus em Câncer. Foi um momento bastante interessante. A gente vai ter essa conjunção novamente em breve, tá? Isso vai acontecer. Podemos esperar alguma coisa relacionada novamente a esse universo infantil, tá? Quem sabe, de fato, a homologação de alguma lei, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve, eu não lembro se de fato foi nesse período que o Bolsonaro foi preso, tá? Eu não lembro muito bem se foi uma ordem de prisão, se foi o julgamento dele, mas tivemos também, assim, nesse período de lunação em Leão, e ainda com a presença do Saturno em Áries, alguns líderes políticos caindo, né? Que era também uma coisa esperada nesse trânsito de Saturno, principalmente uma lunação de Leão, tá? Porque Leão é um signo relacionado ao Sol, e tem uma relação direta com o poder, com governantes, etc. Então, era uma coisa esperada. Até porque o Bolsonaro, se eu não me engano, ele tem o Sol em Áries, né, nos graus iniciais, e o Saturno estava passando diretamente em cima do Sol dele durante esse período. Então, assim, era muito possível que a imagem dele, né, fosse, essa imagem do líder fosse de alguma forma aprisionada, deteriorada, passar por prejuízos, que é normal nesse trânsito de Saturno, tá? E aí, um pouco depois, ele tá todo torto, né? Agora que eu vi, gente, nossa, ele trocou tudo, né? Porque em junho, 22 de junho, morreu o Ozzy. Ah, tá de trás pra frente. Ai, perdão, gente, perdão, porque eu fiz esse negócio aqui correndo pra ficar bonitinho, e aí deu nisso, né? Mas enfim, 22 de junho, vamos retomar um pouco, voltando um pouco para trás, a gente teve a morte do Ozzy, foi assim uma coisa bem emblemática também. Nesse período foi curioso, porque estava acontecendo uma quadratura exata do Marte em Virgem e a Vênus em Gêmeos, né? E a Vênus é um planeta muito associado a músicos, tá? E por essa quadratura resultante poderíamos perder alguma figura relacionada à cultura, né? E aí,
No dia 30 de junho, a gente teve mais um ataque a banco, né? Nesse caso não foi uma fraude, mas sim um ataque direto de um hacker no Banco Central. Eu não sei se vocês lembram disso, eu não sei qual foi o resultado disso aqui, eu não sei se isso resolveu, se pegaram, mas assim, foi um golpe, um problema, e eu não sei se também houve desvio de dinheiro, tá? Provavelmente sim, eu não vou me lembrar, mas isso marcou bastante porque foi algo assim, absurdo. Eu lembro, se eles roubaram dinheiro, era um valor absurdo, tá? E aí, né, agora sim, em julho 28, o Brasil sai do mapa da fome, né? Isso foi também uma coisa bastante marcante para o Brasil esse ano. Finalmente, a gente conseguiu atingir alguns patamares que ficaram bastante defasados. E, se eu não me engano, isso também era uma questão para o mapa do ano passado, mas ele vai estar mais forte ainda nesse ano, tá? E aí, gente, o resto, né, vocês já sabem, agosto para frente, que infelizmente a IA foi uma IA, né? Ela tem a sua capacidade limitada. Mas aí, na parte de baixo, 10 de setembro, a gente teve o assassinato do Charlie Kirk. Eu não sei, acho que não fala Kirk, o nome dele, não sei. Do Charlie Kirk. Nesse período a gente também teve um eclipse lunar em peixe, se não me engano foi assim, poucos dias de um eclipse, então pra vocês verem que eclipses são gatilhos muito grandes, né, pra mortes assim, muito, que tem um destaque e uma repercussão global muito grande, e isso marcou, né, por muito tempo, porque a morte dele foi algo assim bem absurda, e tudo que decorreu disso também. E aqui, logo depois, aliás, no mesmo dia, olha só, 10 de setembro, a gente teve a intoxicação por metanol aqui no Brasil. A gente teve casos muito graves, foi um negócio que durou ali uns 2 meses, né? Quase, uns 2, 3 meses. Todo mundo com medo de beber bebida destilada, foi um negócio bem feio, né? 20 de outubro a gente teve esse famigerado roubo no Louvre, eu não sei se vocês vão lembrar, mas simplesmente umas pessoas invadiram o Louvre da maneira mais estúpida possível e conseguiram roubar obras de arte não, né? Eles roubaram, se não me engano, joias da coroa, alguma coisa assim, né? Um prejuízo absurdo. Também não sei que fim que deu essa história, não sei se esses ladrões foram pegos, mas foi muito curioso porque isso aconteceu numa exata conjunção de Marte e Mercúrio em Escorpião, tá? E ali a gente teve também o furacão Melissa, no dia 28 de outubro. Foi um furacão devastador, mas ele, pelo que eu entendi, ele foi rápido, né? Ele não teve, assim, grandes proporções, e eu acho que ele pegou regiões muito específicas dos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí, em 18 de novembro, foi quando estourou a pior bolha possível da fraude do Banco Master. Então, vocês veem o padrão, né? Desde ali do dia 29 de abril até novembro, esses escândalos envolvendo o banco, né? Envolvendo corrupção, dinheiro, tava ali, ó, a todo vapor, tá? E aí, essa bolha do Banco Master explodiu e ainda está em processo, né? Porque o negócio não acabou, esse negócio ainda vai dar muito pano, porque tem muita coisa suja e escondida por debaixo disso. 3 de janeiro, a gente teve o ataque à Venezuela, né? E o sequestro do Maduro, para começar o ano com aquele gostinho bom, né? E aí a gente teve, em 1º de fevereiro, o vazamento dos arquivos do Epstein, para quem lembra, né, ficou aí uns bons dias rendendo várias teorias da conspiração, várias coisas, várias pessoas sendo difamadas, esse assunto retomou assim com bastante força. E aí, por último, para fechar, 28 de fevereiro, nós tivemos o ataque ao Irã e a morte do líder israelita, que aí deu início a esses conflitos que a gente está vivendo de uma forma mais intensa, que era algo bastante previsto para esse ano, tá, gente? Com essa entrada do Saturno definitivamente em Ares, não vai ter como, não tem. O conflito, ele está dado, tá? Agora sim, né, feita essa retomada, feita essa revisão do ano passado, a gente tem aqui o mapa da Revolução Solar desse ano para o Brasil, tá? O ascendente do Brasil vai abrir ali a 17 de Gêmeos, e é com esse mapa que a gente vai conseguir levantar algumas possibilidades. Muito provavelmente, né, por técnicas que a gente utiliza dentro da astrologia, essas previsões elas precisarão ser refeitas quando o Sol entrar em Libra, tá? Isso em outubro, possivelmente. Então a gente vai ter aqui, né, considerar que essas previsões têm um prazo de 6 meses. Mas assim, é bom arrastar algumas coisas ao longo do ano, tá? Principalmente os assuntos que estão mais latentes aqui, os assuntos que estão mais fortes. Mas ainda assim, vamos considerar aí um período de 6 meses para os eventos, né? Talvez essas probabilidades do que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que a gente pode esperar, tá? Aliás, antes que eu esqueça. Quando a gente faz previsões globais, gente, a gente precisa também, além desse mapa aqui, que tem a duração até outubro, a gente precisa considerar também as lunações, né, que são as luas novas, os mapas das luas novas, e também o mapa dos eclipses, tá? Visualizar onde vai acontecer os eclipses, como que isso, né, acontece, se é uma intensidade assim, assado, enfim. Tudo isso precisa ser acompanhado ao longo do ano. As previsões, elas não são tão 1 mais 1 igual a 2, não são tão fáceis e objetivas assim. Tudo tem um desdobramento temporal, tá? E aí, gente, o ascendente do ano, né, que é em Gêmeos, normalmente isso daqui é o próprio país, tá? O povo brasileiro, né? A nação brasileira. E o nosso país está sendo representado por esse Mercúrio aqui, que está numa condição bem deficiente, né? Ele está com o nodo norte, ele está retrógrado e ele está num signo que é muito difícil para o Mercúrio, que é peixes, tá? Isso daqui normalmente traz situações bastante instáveis ao Brasil, né? A gente pode esperar certas deficiências. Não acho que é tudo assim, não acho que será tudo perdido, até porque a gente tem um trígono aqui como regente dessa casa. Esse planeta aqui, ele está numa casa muito forte, uma casa expositiva, mas ainda assim, a gente pode esperar algumas deficiências, algumas instabilidades. Para o povo brasileiro, de forma geral, normalmente a gente considera planetas que estão em signos de queda, né, como a sua humilhação. Então a gente pensa em desafios, né, para o povo brasileiro. Esses desafios, por estar numa casa 10, a gente está pensando que pode ser alguma coisa que vá a público mesmo, né, que seja uma coisa visível aos outros países, inclusive, que seja algo que ganhe uma certa voz, que tenha uma repercussão muito grande. Isso, inclusive, pode ter envolvimentos com governantes, tá? O nosso sistema político, porque a Casa 10 também tem uma relação direta com o governante do país, o poder executivo, né, de fato.
A presença ali do nodo norte, eu ainda estou devendo um vídeo sobre nodos aqui no canal, mas basicamente o nodo ele enfatiza essa instabilidade, mas ao mesmo tempo o nodo ele tem principalmente o nodo norte, ele tem uma tendência ao crescimento, ele tem uma tendência ao excesso da natureza. Então aquele negócio fica excessivo, ele tem um crescimento muito intenso, tá? E às vezes descontrolado. Uma pessoa que tem esse posicionamento, só para vocês entenderem o que eu tô falando, putz, eu não vou lembrar o nome dele. É o cara que tentou concorrer à prefeitura de São Paulo há uns anos atrás, que rendeu vários memes, que ele concorreu com o Datena, que ele é pastor também. Se eu não me engano, ele tem um Mercúrio em Áries com esse nodo. E o cara tem, assim, uma lábia indescritível, absurda, mas ao mesmo tempo ele é muito, assim, impositivo. Você vê que aquele negócio é muito exagerado, que ele mesmo às vezes perde um pouco da noção. Mas, assim, o principal traço dele, com certeza, é a comunicação robusta que ele possui. E o Nodo Norte, ele oferece esses contornos, tá, pro país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá trazendo aqui um grau de excesso, como eu falei, né, uma instabilidade excessiva para aquele planeta. A retrogradação também é uma deficiência para o planeta, porque a gente pensa que ele está caminhando para trás, né? Isso pode trazer, às vezes, dificuldades de certos avanços do povo brasileiro. Precisa ali ter um desvio, ou vai ser um processo um pouco lento, ou vai ser de outras maneiras, ou vai ser, assim, algum assunto que precisa ainda ser elaborado de uma maneira um pouco melhor, tá? De qualquer forma, não é o melhor posicionamento, não é o melhor mapa que a gente espera para o povo brasileiro, para o Brasil de modo geral, tá? Então, assim, o povo brasileiro, né? O Brasil está sendo representado por um planeta que está em humilhação, que é como a gente chama, e esse posicionamento, fora o povo brasileiro, também pode representar perdas, tá? Colocando assim em evidência, por exemplo, perdas de figuras grandes relacionadas ao meio da comunicação, ou do comércio, de vendas, ou o próprio sistema comercial do país, tá? Porque é isso que simboliza Mercúrio. Então, por exemplo, a morte de um grande jornalista, que fica muito evidenciado globalmente, tá? Professores, comunicadores, coloca toda essa galera ali, né, os produtores de conhecimento e grandes comunicadores em crise, tá? Coloco eles também nesse mesmo sistema de humilhação, mas às vezes isso também pode estar relacionado à morte, ok? À perda mesmo de pessoas. Ao mesmo tempo que esse Mercúrio em peixes, ele coloca uma ênfase bastante grande em incentivos à ciência e tecnologia. Então, eu acho que o Brasil, esse ano, pode ser um destaque global, tá? No que diz respeito a avanços científicos. Eu acho que não à toa, né? Eu até esqueci de colocar ali na linha do tempo, sobre a questão daquela cientista que trouxe a cura, né, para pessoas paraplégicas, um tratamento para pessoas paraplégicas. Isso é bastante incrível, né? Bastante notável no desenvolvimento da ciência brasileira, que é um país tão defasado nesse sentido. Eu acho que esse ano a gente consegue ter algum tipo de destaque em relação a isso. Não sei, né, como essas coisas funcionam, se ela pretende levar essa descoberta dela, por exemplo, para um prêmio Nobel, né? E aí o Brasil é colocado ali em todos os holofotes em relação aos seus avanços, em contribuições com a ciência, com a educação e com a tecnologia, tá? E também essa questão, né, do comércio estrangeiro, tá? Coloca ali também essa evidência. Como a gente tem ali a conjunção de Mercúrio com Marte, um nodo, que eu vou falar um pouco melhor, pensando também em tecnologia, a gente tem que tomar cuidado com os sistemas energéticos do Brasil, tá? Seja eletricidade, seja, como é que se fala? As usinas, seja as... Esqueci o nome do negócio que produz energia elétrica com água, gente, me perdoa. Eu sou assim, tá? Pensando nas usinas elétricas, pensando nessas quedas d'água, pensando em postos de luz, pensando no próprio sistema tecnológico, pensando em minérios, pensando em fontes de energia como petróleo, por exemplo, porque a gente está no signo de água, acho que é muito mais do que minérios, tá? Então, assim, pensando nesse sistema como um todo, isso também pode ter um destaque no ano, às vezes com um grau de crise também, tá? Com um grau de defasagem, um grau de problema, um grau ali de perda, às vezes corrupção também envolvida. Então, tudo isso vai ter que ficar um pouco em estado de alerta, tá? Para o Brasil não parece, né, tipo, virar uma chacota gigante aqui. E a gente também pode pensar, gente, em negociações e comércios estrangeiros que favoreçam o Brasil economicamente. E pensando também, né, nessa possibilidade de moedas, né, um crescimento e essa diversificação de moedas, porque quando um planeta está fora do signo dele, a gente está pensando de uma maneira estrangeira também, tá? Isso me faz lembrar que ano passado se estabeleceu de fato o pacto ali com a moeda do BRICS, né? Então agora Brasil e os outros países que fazem parte do BRICS vão ter o mesmo sistema de moeda. Eu não sei se isso já começou, se vai começar, mas eu acho que é uma coisa que também vai ter um grande destaque no ano. Inclusive eu anotei aqui, né? Adotar uma moeda diferente que é o The Unit, que é o nome dessa moeda do BRICS, tá? Bom, outros assuntos que esse Mercúrio com esse Marte aqui eles podem significar é a exposição e problemas aos inimigos dos governantes por Mercúrio representar a oposição, tá? No caso aqui, atualmente, do Lula, né? Porque as eleições não vão acontecer até em outubro, as eleições acontecem em novembro, se eu não me engano. Então a gente também está falando aqui da oposição em relação ao presidente, pensando também em humilhação, pensando também em crise, em problemas, né? Isso também tendo bastante visibilidade pela casa que ocupa, tá? Eu fico pensando também se não haveria, tipo, algum escândalo, algum encontro desse assunto com a força militar brasileira, já que o Marte está aqui próximo, né? E ele também rege a Casa 6, que além da Casa 6 representar a força de trabalho brasileira, né? A força mais bruta de trabalho, também vai representar os exércitos, né? Junto com o Marte. Esse posicionamento também vai evidenciar a classe trabalhadora
brasileira, né? Colocando ali em cima, como eu falei, essa força de trabalho. Às vezes, com a presença desse Mercúrio, estamos pensando aqui em talvez algum beneficiamento, algum destaque, às vezes alguma coisa que vem ali com um certo grau de rebelião, às vezes, tipo assim, para os trabalhadores conseguirem o que eles querem, eles precisam fazer manifestações, certo? Faz sentido, pelos posicionamentos que tem aqui, acontecer algumas manifestações sociais em prol de melhorias de trabalho, tá? Além de tudo isso, esse Mercúrio aí, toda essa bagunça acontecendo nessa casa, pode sim falar de fraudes, né? Mais uma vez, fraudes, corrupção, roubos. Podemos falar ainda de escândalos, fake news, ano de eleição, né, gente? Fake news pode estar rolando à solto. Inclusive, esse posicionamento me faz pensar numa explosão, por exemplo, de fake news com IA, tá? Que já está acontecendo, já é uma dificuldade gigantesca. Eu fico pensando essas IAs nas eleições, o que vai acontecer. Então, pode explodir aí realmente um escândalo derivado dessas coisas. Isso pode envolver o atual governo ou até os seus opositores, tá? E também pode envolver outros parlamentares de modo geral. O próprio Marte na casa 10, ele também levanta riscos e tensões e ameaças à liderança do Brasil. Então a gente pode considerar assim que, apesar de eu achar que o líder brasileiro atual, né, que é o Lula, está sendo representado ali pelo Júpiter em Câncer, e ele está numa posição mais confortável, mais protegida, vamos assim dizer, isso não impede que aconteça, às vezes, tentativas fraudulentas, tentativas de acabar com a sua imagem, ou mesmo assim colocar ele sob risco, tá? Às vezes até problema de saúde mesmo pro atual presidente. Podemos também pensar, né, nessa sequência aí do escândalo em relação ao Banco Master, colocando isso também como uma grande evidência no ano, o que vai se desenrolar, o que vai aparecer, né, após tudo isso, porque como eu falei, ainda isso é só a ponta do iceberg, quando tudo aquilo explodiu, era só a pontinha, existe um problemão e um monte de pessoas envolvidas, inclusive pessoas de altíssimo escalão, relacionadas a esse escândalo do Banco Master. Então talvez isso ainda repercuta bastante ao longo do ano. Acho que muita gente, muitas cabeças eu acho que ainda vão rolar por causa disso. Bom, e aí a gente tem, né, outro grande destaque do ano, com certeza é essa casa 11, que está muito recheada de planetas. A casa 11, quando a gente faz uma análise, ela está relacionada ao poder legislativo brasileiro, tá? Que é o poder judiciário, executivo e legislativo. E aqui, a gente tem muitos planetas, a gente tem uma mescla de planetas benéficos, os luminares, nós temos o Saturno, que está numa condição tenebrosa nesse mapa, eu acho que ele é o pior planeta. Não, eu acho que Mercúrio e Saturno eles estão ganhando, mas eu acho que Saturno está pior ainda. Mas, de qualquer forma, quando a gente tem um excesso, né, de planetas numa casa, a gente pensa que os assuntos da casa eles vão ficar evidenciados de uma forma ou outra. E aqui a gente está pensando na mesma ideia, tá? De crise, de corrupção, de problema, de ocultações, de um destaque, de alguma, às vezes até alguma novidade, alguma informação nova, alguma coisa repentina acontece, porque a gente está com uma lua nova dentro dessa casa. A gente está com os 2 luminares e uma lua nova. Então essa casa ela tá assim com excesso de luz, tá? E por ser uma lua nova, a gente também pensa na dinâmica de algo inusitado, algo novo, algo que dá início, tem um ciclo ali começando também a partir dessa casa. A gente pode pensar em situações mais lentas, entruncadas, mas eu tendo a achar que não, porque é signo de Áries, né? Signo de Áries é um signo cardinal, rápido, volátil, iniciático, bastante potente no sentido de rupturas, no sentido de inícios. Então, assim, gente, é uma casa que ainda também vai dar, assim, muito a dizer esse ano. Não sei se vai passar por reestruturações, mudanças de parlamentares, mudanças legislativas muito intensas. E a gente tem até figuras femininas aqui envolvidas, né? Pela presença da própria Lua e da própria Vênus, tá? Se a gente for olhar, principalmente a questão ali da combustão do Sol com Saturno, para quem não sabe, combustão é quando o Sol está até 8 graus de distância de um planeta. Quando o Sol está muito próximo de um planeta, isso acaba corroendo o planeta, né? Ele acaba sendo ocultado, ofuscado pelo Sol, tá? Isso chama combustão e isso é uma debilidade grave, gravíssima, tensa, complicada. Quando a gente tem, principalmente a presença do Saturno, né, ali sendo queimado pelo Sol, a gente pode pensar aqui algumas camadas interpretativas, tá? Por exemplo, articulações ocultas vindo do judiciário ou mesmo do estrangeiro, tá? Fazendo às vezes algum esquema ali, alguma colaboração com o sistema parlamentar brasileiro ou o próprio sistema político de modo geral. O mesmo pensamento pode valer para universidades, tá? Igrejas, templos também. Isso me faz até pensar assim que pode colocar em risco o próprio, tipo assim, o próprio templo, uma própria igreja, pensando até em desmoronamento, incêndio, aquela coisa assim, aquele lugar meio que desaparece, é destruído, tá? Podemos pensar em sumiço, ocultação, sequestro de juízes e de lideranças, mesmo religiosas aqui, tá? Tipo, dar fim, suspender, acabou, sumiu com aquela pessoa. Podemos falar também, né, já que Saturno rege a casa 8 desse mapa, falar de impostos e dívidas brasileiras. Me parece que ainda tem muita crise, como eu falei, né? Muita crise ainda para se desenrolar por causa desse Saturno. Pode ser ainda que envolva corrupções bastante pesadas financeiras envolvendo políticos e riquezas do Brasil. Como eu falei, né, seguindo um pouco da ideia ali do Banco Master, do INSS. Também pode não ser um bom ano para recursos e investimentos nas camadas idosas da sociedade, e mesmo pessoas em situações de vulnerabilidade, tipo moradores de rua, né, e coisas assim. Também pode haver opressão por parte de líderes e poderes diante, né, dessas crises. Então, alguma coisa ali tentando ocultar
toda essa problemática, toda essa corrosão que está acontecendo. E às vezes essa opressão e essa ocultação pode vir também da própria mídia, tá? Tipo assim, a mídia às vezes distorcer, ocultar o que de fato tá ali acontecendo. Então a gente precisa de muita atenção em relação a isso. Porque, como eu falei, ainda vai ter muita coisa que tá escondida, que tá oculta, que ainda vai se manifestar num sentido assim, meio dramático, meio pesado, de crise mesmo, tá? Porque com Saturno em Áries a gente não brinca. Ainda mais com Busto pelo Sol. Então a gente pode também ter uma quebra ali do sistema judiciário brasileiro. Vamos ter que ficar bastante atento, gente. Esse ano o negócio tá pesado, pesado. Falando em dinheiro, né, pelo menos a economia aqui do país, que é a casa 2, a gente, assim, parece estar passa, né, uma boa impressão, porque a gente tem aqui esse X, que é a fortuna, que é um excelente ponto, e nós temos ela muito próxima do Júpiter, aqui em Câncer, estando Júpiter exaltado, né, nessa condição aqui. Então a gente pode pensar que, pelo menos, a economia brasileira, ela está segura, ela está sustentável, né, ela recebe bons recursos, principalmente a entrada de recursos estrangeiros esse ano, por isso que eu acho que vai valer muito, né, se o Brasil conseguir fazer boas ligações, boas conexões estrangeiras, talvez, possivelmente, do que está rolando, né, nos últimos tempos em relação à China, né? Esse apoio político e essa injeção financeira vai ser essencial para o país, tá? Mas não acho que o nosso país, assim, por mais que tenha situações que estão degringolando, né, aqui em cima, faz muito parte do próprio sistema político brasileiro, eu acho que a população não precisa se preocupar, né? Tipo, meu Deus, tá acontecendo guerra no mundo, crise do petróleo, crise energética, tudo vai aumentar de preço. Sim, as coisas podem aumentar de preço, tá? Isso pode acontecer de fato. E os esquemas de corrupção talvez vão continuar acontecendo. Mas não é como se fosse faltar, tá? Faltar não vai acontecer, a nossa economia vai prosperar, vai se manter firme e forte diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, possivelmente por causa dessas alianças que o Brasil pode fazer com o exterior, né? Comida, sistemas básicos para a sobrevivência da população. Comida vai ser um assunto importante nesse ano, né? Acho que pautas relacionadas à alimentação também vão ser importantes por conta da presença desse Júpiter ali, né? Às vezes alguma lei, algum tipo de proteção, alguma inserção de algum programa governamental relacionado à comida. Mas outras pautas relacionadas à comida também podem acontecer. E aí, em relação à cultura e esportes no país, esse assunto está sendo representado pela Vênus, que está aqui, né, em Áries. Ela está num signo um pouco difícil para ela, mas é um signo interessante no sentido de um signo mais competitivo. Realmente uma certa ferocidade. Talvez, pensando aqui mais no sentido esportivo, né, a gente vai ter Copa do Mundo esse ano. Me parece assim, uma situação talvez beneficiada, principalmente para tudo que envolve os esportes brasileiros, ainda mais por estar numa casa 11, que é uma casa normalmente ligada a premiações e ganhos, né? Não sei dizer se o Brasil vai de fato ganhar a Copa do Mundo. Acho que não, tá? Olhando pela situação geral aqui, não acho que a gente consiga levar a taça. Mas eu acho que a gente consegue sim bons resultados, talvez, uma boa atuação no estrangeiro, inclusive, pode ser interessante. Me parece que o Brasil ele toma algumas vantagens, ele consegue premiações longe de casa, mesmo não obtendo resultados e expectativas necessários, tá? A Vênus normalmente dá o maior destaque também à música e moda, né? Não só esportes, mas a música, a Vênus, ela tem uma relação direta, principalmente com música, tá? Dentro da astrologia mundial, a Vênus, ela tem uma conexão muito grande, assim, com o setor musical, produção musical, mas a moda também, né? A gente pode pensar em algum tipo de repercussão, ou algum tipo de premiação, algum tipo de destaque, imagina eu aqui no estrangeiro, tá? Não acho que vai ser aqui no Brasil, em relação a esses setores. Pode não ser um bom, assim, indicativo para celebridades femininas neste meio, ou até pode ser, tá? Às vezes, sei lá, alguma pessoa, alguma figura feminina vai ter um grande destaque esse ano por alguma premiação que receba, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, também tem que colocar. Eu acho que pode ser um pouco ambíguo, talvez as duas coisas possam acontecer, viu? De ter, assim, uma celebridade feminina, né? Às vezes configurada nesse meio cultural que tem um destaque, mas ao mesmo tempo também a gente pode ter algumas perdas, principalmente de mulheres nesse meio. Me parece haver também uma maior regulamentação no setor cultural esse ano, ou pelo menos, assim, maiores, uma abertura a novos debates sobre, tá? Então a gente pode pensar, talvez, em alguma coisa acontecendo nesse setor no sentido de regulamentação, no sentido parlamentar mesmo, né? E aí, gente, para finalizar um pouco desse raciocínio, né? Lembrando que isso daqui é uma pincelada, não é uma mega análise, eu nem levantei as estrelas aqui do mapa, nem vou falar sobre as estrelas fixas desse mapa. Essa Vênus, estando onde ela está, ano passado ela também estava em Áries, só que ela estava bastante prejudicada. Eu acho que ainda vai continuar essa coisa das crises relacionadas a feminicídio no Brasil, né? É sempre importante, assim, lembrar que feminicídio é uma coisa que acontece desde sempre, né? Isso não é uma novidade. Eu acho que em relação a quando foi registrado, a gente está tendo um maior número de registros. Feminicídio acontece desde sempre. E as pessoas simplesmente não falavam sobre isso, não havia registro sobre isso, e as mulheres também não tinham muita motivação. E a gente está tendo um trabalho midiático, né, bastante intenso em relação aos feminicídios que vem acontecendo. Eu acho que isso tem dado um pouco mais de coragem, um pouco mais de vazão para essas mulheres conseguirem ir atrás e ter mais registros. Não quer dizer que o número de feminicídios necessariamente aumentou. A gente precisa fazer um balanço sobre isso, tá? Não estou falando que isso não é um problema grave, isso é um problema gravíssimo. Esse ano isso tem uma tendência de continuar, eu acho que um pouco menos grave que ano passado, mas existe ainda uma tendência disso seguir como pauta no ano, né? Mas pode ser que a gente tenha aqui também mais oportunidades de novas legislações e combates à violência feminina, tá? Isso é uma coisa que pode vir a acontecer esse ano, principalmente em relação a leis, né? Leis mais
mais pesados, assim, mais severos, alguma coisa nova pode vir a acontecer, tá? Mas eu acho que é isso, essas são as pinceladas do ano, eu acho que tem bastante coisa para acontecer no sistema político brasileiro, esse ano vai ser intenso. Não são previsões, né, para o resto do mundo, como eu falei, tem que associar esse mapa com o mapa do país, tem que associar esse mapa com a capital do país que você está querendo fazer essa previsão. Eu sei que eu vi de outras previsões de outros canais que, por exemplo, a China ela tem um mapa bastante interessante, ela vai ter uma projeção muito grande esse ano, e de fato, assim, eu sei até que no setor automobilístico o negócio vai ficar muito intenso aqui no Brasil, porque eles estão com uma previsão de crescimento de mercado gigantesca, tá? Gigante. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo a gente tem o bairro da Liberdade, né? Que é o bairro japonês. Porém, de uns anos pra cá, ele ficou, assim, extremamente chinês. Ele é basicamente inteiro comprado por chineses, tá? Então, realmente, essa economia estrangeira, ela vem muito forte, muito grande aqui no Brasil. A gente pode esperar realmente coisas muito interessantes nesse sentido, que eu acho que vão dar uma grande proteção, principalmente em relação a todas essas crises que estão acontecendo no mundo, que elas vão continuar acontecendo, infelizmente, tá? Pelo menos, assim, até 2028, vai ser crises e conflitos de guerra, basicamente, o tempo todo, tá? Não nutram esperanças que isso vai parar. Inclusive, mês que vem a gente vai ter, né, a conjunção de Marte com Saturno em Áries. Isso vai dar a abertura de um ciclo de 2 anos. Um ciclo intenso de conflito, tá? Um ciclo bélico mesmo. Então, não abaixem a guarda, não fiquem nessa expectativa de que o negócio vai melhorar. O negócio vai melhorar daqui a alguns anos, né? Até lá, a gente vai viver ainda sob essa ameaça constante, né? Mas, assim, tenham paciência, o Brasil provavelmente não vai se envolver nesses escândalos, ele vai ter os seus próprios escândalos para lidar. Então, acho que em relação a isso, segue tudo certo. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês quiserem trazer alguma informação a mais, é só vocês deixarem aqui no comentário. E vamos ver, né? Vamos trazendo aqui informações em relação ao que for acontecendo no mundo. Nos vemos em breve. Até a próxima!